Sociologia Jurídica, Programa Especial de Treinamento de Sociologia Jurídica da Faculdade de Direito da USP. E hoje, para fechar esse curso bastante relevante que nós tivemos ao longo do semestre, nós contamos com uma grande convidada, a professora Andréa Gozzetto, que é uma grande referência, uma grande estudiosa nessa área específica de discussão da regulamentação do lobby, da discussão da profissionalização dessa área de relações institucionais e governamentais. Ela vai explicar também essas diferenças de lobby e advocacy. É uma área que a professora Andréa vem estudando há mais de 20 anos. Então, vou deixar para que a professora Andréa conte um pouco da super trajetória dela. Passo a palavra à professora Andréa. Muito obrigada novamente por sua presença. Imagina, tudo bom, Melissa? Olá, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Legal voltar às origens, né? Eu acho que a Melissa não conhece a minha outra vida, mas até 2015, entre 2000 e 2015, eu fui professora da graduação de cursos jurídicos aí em São Paulo. Eu lecionei na Uniban, lecionei na Uninove, e eu era professora de ciência política. Então, sempre eu era uma repetente contumaz, que eu ficava só no primeiro e no segundo semestre, né? Era uma experiência, era bom e era ruim também, né? Porque eu não vi o desenvolvimento dos alunos. Mas achei super interessante essa iniciativa, Melissa, porque uma coisa que eu já tinha tentado, né, como especialista em grupos de interesse, lobby e advocacy, eu defendi minha tese em 2004, eu percebia que aqueles que faziam a operação do direito não sabiam como a lei era criada, né? Eu achava isso super estranho, achava muito, muito contraditório algo assim, né? E eu me lembro que lá na Uninove, em 2008, eu criei um curso de extensão sobre o processo legislativo, né? Para os alunos do curso de Direito. Eles ficaram super interessados, mas no final, né, a vida dá milhares de voltas, não sei nem por que a gente não continuou com aquele projeto. Eis que agora, olha a gente aqui de novo falando sobre o processo legislativo, né? Então, sejam aí todos muito bem-vindos nessa área, tá? A área de relações institucionais e governamentais, ela é uma área muito transversal, muito aberta, tá? Então, não só advogados, como pessoas não só acadêmicos de direito, bacharéis em direito, mas assim, pessoas das mais diversas áreas atuam em relações institucionais e governamentais, porque o que interessa aqui, para além das habilidades técnicas, é, na verdade, conhecer o tema, conhecer a política pública, conhecer o negócio ou a organização que você representa, né? Então, a depender desse tema e desse negócio, a pessoa terá uma formação específica. Então, se eu trabalho numa indústria farmacêutica, não há problema nenhum eu ser químico ou ser farmacêutico, né? Então, a gente não tem assim um perfil específico de quem seria esse profissional de relações institucionais e governamentais. O que eu sei, que é uma área que acolhe, né? Então, ela acolhe pessoas, principalmente, que têm muito interesse em contribuir para um processo mais democrático e mais aberto, mais dialógico de formulação de políticas públicas, né? Então, sejam todos aí muito bem-vindos, né? E aproveitem esse momento. A Melissa me falou que é a graduação, né? Graduação em Direito. Não se furtem de fazer estágio, gente. Comecem já. Não interessa o semestre que vocês estejam. Já comecem a fazer estágio um atrás do outro. Procurem organizações da sociedade civil, associações setoriais, sindicatos. Todas essas organizações são grupos de advocacy, tá? Então, é muito importante para vocês já começarem desde a graduação. É uma excelente forma de adentrar a área, porque essa é uma área muito interessante também, né? Ela não tem meio. Ou o profissional é muito júnior, ou ele é muito sênior, né? Então, para você chegar até fazer uma carreira na área de relações institucionais e governamentais, a melhor forma de adentrar é realmente via estágio, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que vocês estão no melhor momento possível. Se gostarem do que eu vou apresentar aqui, se acharem que é interessante, que pode ser aí um bom direcionamento para a carreira de vocês,
já coloquem isso em mente, tá? Comecem já a fazer estágio o mais cedo possível e o maior número possível de estágios, tá? Porque experiência conta também. Então, muito bem, eu vou começar a projetar a minha apresentação. Então, Melissa, eu fiz uma apresentação que, é claro, esqueci de abrir, né? Não, está aberto aqui. Por que o negócio não abriu? Não sei, vamos saber. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse Meets. Confesso que eu gosto mais do Zoom. Ah, tá aqui. Agora deixa eu ver. Vamos ver. Conseguem ver minha apresentação? Agora sim, André. Não, que já está do. Vocês estão vendo? Não estão vendo o modo? Ainda não. Não, vou ter que parar um pouquinho. Isso aqui é meio complicado. Vamos de novo, gente. Tentativa e erro. Vamos lá. É assim que não é assim que a ciência Exatamente. se desenvolve? Então vamos lá de novo. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Ainda está na versão. Agora sim, tá, mas eu não sei vocês, gente, mas. Agora sim, agora sim. Estava pequenininho. Bom, então vamos lá. Primeiras apresentações, né? Eu sou, no momento, a minha atuação profissional, ela está focada em quatro áreas. Sou co-idealizadora do MBA em Relações Governamentais da FGV e do curso Advocacy e Políticas Públicas e coordeno esses 2 cursos aqui em São Paulo. Eu tenho uma consultoria também voltada à gestão estratégica e eu atendo nessa consultoria empresas privadas e organizações da sociedade civil que estão interessadas em instrumentalizar a sua gestão e, assim, ganhar mais vantagem competitiva no mercado, tá? Como voluntária, eu atuo na rede Advocacy Colaborativo, lá eu já fui coordenadora de capacitação, já fui coordenadora do GT Transparência e Integridade, já fui membro do comitê gestor. Hoje eu coordeno um sub-GT que está voltado a discutir a regulamentação do lobby no Brasil, tá? E também tem um infoproduto na internet chamado Conexão RIG. No final, vou fazer um convite para vocês. Então, eu fundei esse hub, tá? E ele é bem legal. Então, não é um curso, ele é muito mais do que isso. Ele é um espaço seguro para que as pessoas possam compartilhar o seu conhecimento, suas experiências do networking e, obviamente, também conseguir captar bastante insumo, tá? Para aprimorar a sua atuação em RIG. Eu sou bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Sociologia Política pela Unesp de Araraquara, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, e eu fiz um estágio de pós-doutorado em Administração Pública e Governo na FGV-AESP, tá? Caso vocês queiram se conectar comigo, basta apontar o celular aqui para esse QR Code, nós vamos ser amigos no LinkedIn, tá? Depois essa apresentação vai ser compartilhada pela Melissa com vocês, e aí vocês ficam à vontade aí para fazer essa conexão. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Afinal de contas, o que é relações governamentais? Eu acho que o nome já diz tudo, né? Relações. Então, se trata de relacionamento. Se eu quero ter um relacionamento, ele não pode ser fortuito, né? É um relacionamento de longo prazo. E com quem? Com o governo, que é um stakeholder, que é um nome pequenininho, mas de uma abrangência gigantesca, tá? Então, o que a gente tem de literatura específica sobre relações governamentais? O primeiro livro publicado no Brasil com o título Relações Governamentais foi um livro do Gilberto Galan, em 2012. Então, vejam vocês, a gente está em 2022, nós estamos falando de uma área que começa a despontar enquanto área de relações governamentais em 2012, tá? Ele foi publicado pela editora Aberge. A Aberge é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que em 2013 lança também as conferências Aberge de Relações Governamentais. Foi um momento muito importante para essa área, tá? Eu até diria que a área de relações governamentais, ela começa a crescer e aparecer no Brasil a partir de 2013. Aí essas conferências abertas, elas são muito importantes. Então, veja, o que estava acontecendo em 2013? A gente tinha não só a promulgação
da lei da empresa limpa, né, ou da lei anticorrupção, que institui regras de compliance para o relacionamento público-privado, e tivemos também o momento do início da Operação Lava Jato, que deixa aí as maiores construtoras do Brasil na mira da Polícia Federal, tá? E isso tudo vai gerando nas empresas que já tinham um relacionamento governamental instituído, porém feito de forma muito pouco sistemática, tá? Então, feito de forma intuitiva, gera nessas empresas uma necessidade de institucionalizar, né? Criar áreas, criar processos, criar uma gestão específica, tá? Então, é por isso que a partir de 2013, a gente vai ver a área de relações institucionais governamentais no Brasil despontar, tá? Bom, e o que é relações governamentais, na verdade? E eu queria dizer também, Melissa, eu esqueci de dizer isso, vocês fiquem à vontade para me interromper, tá? E fazer perguntas ou comentários, eu não perco aqui o fio da meada, não. Podem ficar à vontade, tá? Eu só não vejo vocês quando eu estou no Meets. Então, se alguém quiser falar, abre a câmera foi demais. Abre o microfone e fala, tá bom? Fica à vontade. Não me incomodo, não. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês 2 conceitos, tá? Um do Gilberto Galan e outro do Rodrigo Navarro. Esse primeiro conceito vai dizer que relações governamentais é um conjunto de objetivos, estratégias e ações para manter um diálogo contínuo, organizado, profissional, legal, transparente, ético e objetivo com o governo. O que é interessante observar aqui nesse conceito? Relacionamento. Se é relacionamento, é diálogo, tá? É diálogo contínuo, sob bases sólidas e contínuas. Então, relações governamentais é o quê? É estabelecer um diálogo com o governo. Por quê? Porque o governo, num país como o Brasil, com liberalismo esquizofrênico, ele regula tudo e regula todos. Então, eu preciso ter um diálogo sólido e contínuo com aqueles que efetivamente vão criar as normas e as regras as quais eu deverei seguir, independentemente se sou um cidadão, se sou uma organização da sociedade civil ou se sou uma empresa privada, tá? E outra coisa que é interessante observar nesse conceito, para vocês verem como as palavras elas vão fazendo sentido, por que organizado? Por que profissional? Porque, normalmente, como que relações governamentais estava sendo feita até esse momento? De forma desorganizada e pouco profissional. Por que legal? Porque trata-se de uma atividade, né? A atividade de lobby, ela não é regulamentada no Brasil, mas isso não significa que ela seja legítima, tá? Transparente e ética, por quê? Porque, infelizmente, lobby está associado à corrupção e tráfico de influências, né? Então, é interessante como nesse conceito o autor ele sente necessidade de usar tantos adjetivos para conceituar relações governamentais. Já o segundo conceito é um conceito também bastante interessante que eu quero esmiuçar com vocês. Então, vejam, para o Rodrigo Navarro, relações governamentais é um processo, tá? Então, olha, é um processo, tem começo, tem meio e tem fim. É um processo de engajamento junto à administração pública em todos os níveis hierárquicos com o objetivo de influenciar as decisões, por meio da percepção de valores cocriados que permitem a realização conjunta dos objetivos estratégicos para todas as partes envolvidas. Muito interessante. Então, aqui o que ele coloca? Ele coloca o objetivo. Como é que eu faço? Eu engajo. E qual que é o objetivo? É influenciar as decisões. Então, no conceito de cima, o que a gente vê? A gente vê o que é. Relações governamentais é um diálogo contínuo, tá? Como que eu faço esse diálogo contínuo? A partir do engajamento desses stakeholders prioritários. Com que objetivo? Para influenciar as decisões. E por quê? Porque a gente pode. É simples assim. Estado democrático, artigo 5º da Constituição Federal, eu tenho direito do exercício à petição dos... eu tenho direito ao exercício, direito ao exercício da petição aos poderes públicos. Já deu para perceber que eu não sou advogada, né? Então, bom, deu para perceber que a Melissa, ela arrasa nos termos jurídicos. Eu sempre me embanando, tá? Então, me desculpem por isso. Bom, continuando, aí eu vou mostrar para vocês agora uma outra forma de enxergar relações governamentais, essa já bem mais voltada para o ambiente de negócios, tá?
para esses autores que eu estou mostrando aqui para vocês, eles são os autores de um livro bem legal que se chama Lobby Desvendado, tá? É o Fernando Bandeira e o Milton Seligman, um livro que foi publicado em 2018 e eu indico fortemente. Eu indico também o livro do Galan, acho um livro muito interessante, ele é um livro bem objetivo, bem assertivo. Acho excelente para quem quer começar a entender relações governamentais e como ela é feita no seu dia a dia. É uma excelente leitura, mas eu acho que ele já está esgotado, tá? Bom, o que esse conceito traz sobre relações governamentais? Qual que é o objetivo de relações governamentais? Para esses autores é resolver problemas, né? Só que o que eu acho relevante aqui, apontar, é que eles não entendem problema como um problema do ponto de vista negativo. Para ele, problema pode ser uma grande oportunidade, tá? Por exemplo, uma oportunidade para tirar o sistema da sua zona de conforto, uma oportunidade para desarrumar o que está ajeitado numa situação medíocre, tá? Ou até uma oportunidade para reorganizar os recursos e também para vencer um obstáculo, tá? Então, para esses autores, problemas são gaps, são lacunas, ou seja, esses problemas são a distância da realidade atual em relação a uma situação desejada. E isso, vamos pensar de forma abrangente, tá? Desde você ter um problema específico com relação ao ambiente de negócios, tá? Vocês ainda estão na graduação, mas quando vocês chegarem mais adiantados no curso, vocês vão estudar direito tributário e vocês vão ter acesso às dificuldades que as empresas têm para operar no Brasil, tá? Então, o sistema tributário brasileiro é simplesmente hostil ao empreendedorismo. E aí, como que relações governamentais nos ajuda? Ela nos ajuda fechando esses gaps, tá? Entre cenários normativos existentes, que é a minha realidade atual, e o cenário normativo desejado, tá? Então, eu preciso entender a realidade dessa empresa ou dessa organização e imaginar qual seria uma boa solução para esse problema. De que ponto de vista? Do ponto de vista da organização que você representa, tá? Agora, é claro que é sempre muito melhor eu criar uma articulação, criar uma coalizão e levar ao governo um ponto de vista um ponto de vista que foi construído por mais de um ator, tá? A gente tem realmente mais poder assim, né? Aquela frase de para-choque de caminhão, juntos somos mais fortes, é uma realidade muito, muito concreta para influenciar políticas públicas. Bom, e quando a gente está falando de RIG, né, quando a gente está falando de relações institucionais governamentais, quando a gente está falando desse stakeholder, o stakeholder governo, do que a gente está falando? Nós estamos falando de um presidente, 23 ministérios, 11 agências reguladoras federais, 513 deputados federais em 25 comissões, mais de 50 frentes parlamentares a gente tem hoje. 81 senadores em 20 comissões, 8 frentes parlamentares, 27 governadores, 670 secretarias de Estado, 1.059 deputados estaduais, 5.570 prefeitos, 96 mil secretarias municipais, quase 58 mil vereadores, 11,5 milhões de servidores, quase 200 mil leis em vigência. De leis vocês entendem ou entenderão, né? Então, é um emaranhado legislativo e jurídico. 33 partidos políticos, nem tem ideologia para tanto partido político, 240 mil ONGs, 19 milhões de empresas e mais de 16 mil sindicatos. Então, esse aqui é o universo. O universo não é só o governo, mas o universo são os principais stakeholders que gravitam em torno do governo, porque esses são ou os nossos aliados ou os nossos opositores, e a gente precisa saber quem eles são. Aí eu quero trazer aqui alguns números para vocês, só para vocês entenderem como a mão do Estado ela é pesada sobre a sociedade civil e mercado. Tá? Nos últimos 25 anos, foram editadas mais de 4,7 milhões de normas. Houve 15 reformas tributárias e, como consequência, foram editadas cerca de 300 mil normas. Todos os anos são iniciados mais de 2 mil projetos de lei na Câmara dos Deputados. Eu estava conversando com o pessoal do Banco do Brasil outro dia, só o Banco do Brasil acompanha 6 mil proposições legislativas. É muita coisa para acompanhar,
tá? E essa aqui é uma estimativa. Diariamente, o governo federal, só o governo federal, edita uma média de 764 normas, portarias, leis e instruções. Quem é que avalia isso? Não é o jurídico, tá? O jurídico faz a avaliação técnica dessas normas. Agora, quem faz a avaliação política, quem faz a avaliação do impacto no negócio, no impacto na organização, no impacto na sociedade, com relação a essas mudanças, é o profissional de relações institucionais governamentais, tá? E por que, afinal de contas, relações institucionais governamentais é importante? Por conta do seguinte, essa área aqui, é a área de relações governamentais, são os profissionais de relações governamentais que fazem essa intersecção, tá? Que fazem a ligação, que são o elo de ligação entre o governo e a empresa, e entre a empresa e o governo. Eu costumo dizer que agora, depois que eu falei governo, vocês já descobriram o meu sotaque, já descobriram que eu moro no interior de São Paulo, né? Então, veja só, o governo é muito importante para nós, tá? Mas, muitas vezes, para a alta liderança de uma empresa, o funcionamento e a dinâmica são uma coisa do outro mundo que ninguém entende, tá? E, ao contrário, também é verdadeiro. Muitas vezes você tem ali agentes públicos que não entendem quase nada do dia a dia de uma empresa, tá? Eles estão muito longe do dia a dia de uma empresa e eles sozinhos não conseguem avaliar qual é o impacto das suas decisões, qual é o impacto das ações ou da sua inação, tá? Eles também não conseguem avaliar o tamanho, a abrangência e o peso do Estado nos seus diversos papéis frente à iniciativa privada e à sociedade civil, tá? E quem que está no meio? Quem que está fazendo esse meio de campo, né? É o profissional de relações institucionais e governamentais. Então, eu sempre digo o seguinte, que esse profissional, ele atua preponderantemente em dois papéis. Ele é um intérprete e ele é um educador, tá? Então, o que ele faz? Ele interpreta o ambiente da empresa para o governo e interpreta o ambiente do governo para a empresa. E, ao mesmo tempo, ele educa. Só que ele educa de que forma? Ele educa tanto o governo quanto a empresa, tá? Porque nem sempre a empresa ou a organização da sociedade civil consegue entender qual é o grau do impacto que aquela mudança na norma, na lei, na regra vai trazer para o negócio ou para o tema que aquela organização defende, tá? E a mesma coisa acontece. Às vezes a gente olha, vamos entender aqui o governo como um deputado federal, tá? Bom, você tem um deputado federal ali e ele é médico. Dificilmente ele vai entender de componentes químicos. Pode ser que sim, pode ser que não, ele vai entender de energia nuclear, tá? Das mais diversas, são temas que são necessários sobre os quais deliberar, muitas vezes muito técnicos, muito específicos, que aquele deputado ele não tem conhecimento, ele não tem assessoria técnica suficiente para dar-lhe esse esclarecimento. Quem faz esse esclarecimento? Quem melhor do que aquela organização ou aquela empresa que atua sobre aquele tema ou naquele setor, tá? Então, a informação, ela é, sem dúvida nenhuma, o elemento mais importante nesse relacionamento entre sociedade civil, mercado e governo. É isso que o profissional de relações institucionais governamentais leva para o governo e é isso que ele leva para a empresa, tá? Então, é esse processo, é esse diálogo, é esse captar e entregar informação que dá o tom da atividade de relações governamentais, tá? E aí eu costumo dizer, fazendo aqui uma brincadeira, que as áreas de relações governamentais das empresas, elas atuam como buffer e elas atuam como ponte, tá? Todos nós hoje temos isso aqui, né? Esse maravilhoso aparelho sobre os quais a nossa vida gravita hoje. O telefone celular. E o telefone celular, ele tem uma pecinha chamada buffer. O que o buffer faz? Ele capta todas as informações e guarda essas informações provisoriamente até ele definir
para onde que ele vai distribuir essa informação, tá? Então, a área de relações governamentais, ela é aquela área que recebe todas as demandas do ambiente externo, entre elas o governo e os demais stakeholders, recebe, avalia e distribui para dentro da empresa, tá? Dessa forma, ela também atua como ponte. Então, tem uma série de áreas dentro de uma empresa que são sinérgicas às áreas de relações governamentais, entre elas comunicação, o próprio jurídico, compliance, até o próprio comercial, tá? Regulatório. Todas essas áreas, elas são áreas irmãs de relações governamentais e é preciso criar essa ponte. Beleza. Até aqui tudo bem, pessoal? Cadê vocês? Tá todo mundo aí? Alguém dormiu ou caiu da cadeira? Ó, tem alguém com a mão levantada lá em cima na sala de aula? Era isso? Eu vi alguém lá. Ó. Isso, lá no fundo. Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Que ótimo. Mas a gente consegue ouvi-los, Melissa? A gente tem microfone, Andréia. Então tá, se quiserem fazer pergunta ou algum comentário, fica à vontade, porque eu não vou transformar isso num monólogo chatíssimo, tá? Não é a minha intenção. É ótimo, nem vem. Por favor, gente, conseguiu aí, Elu? Oi, Heloísa. Sim, oi. É só que a gente está com um pequeno problema com o microfone hoje, que está sendo pelo meu celular. Mas só para falar que a gente levantou a mão aqui para fazer um joinha, para falar que tá tudo certo. Então tá joinha? Então tô feliz. Joinha. Sim. Beijo para todo mundo. Tá tão engraçado, isso parece programa de auditório, né? Eu acho engraçadíssimo. Lá na FGV a gente está com um modelo novo de aula agora, que é um modelo híbrido. Então, o professor está em sala de aula com aqueles que querem participar presencialmente e tem também o pessoal do Zoom, né? Aqui a gente está fazendo uma coisa diferente, está cada um no lugar. Os alunos estão lá na sala de aula e a gente está no online. Mas, ó, fiquem à vontade aí, tá, Heloísa? Se quiserem fazer alguma intervenção, é só abrir o microfone e aí você pode falar também, pode mandar pelo chat. Só me avisa que tem alguma coisa aqui no chat, porque quando eu estou compartilhando, eu não consigo ouvir. Eu não consigo ver vocês. Bom, beleza. Então, com relação a relações governamentais, está claro? Deu para entender? Beleza. Eu vou começar agora a falar sobre lobby e advocacy, tá? Então, bem, mas antes de falar sobre lobby e advocacy, eu queria contextualizar. O que lobby e advocacy tem a ver com relações governamentais, tá? Então, veja, relações governamentais, vamos imaginar que relações governamentais é um guarda-chuva. É o grande guarda-chuva onde lobby e advocacy estão alocados, tá? Então, lembra lá no começo que eu falei, olha, relações governamentais é o estabelecimento de um diálogo sólido e contínuo que é realizado a partir de um processo de engajamento com os principais tomadores de decisão, e o objetivo é influenciar esses tomadores de decisão? Muito bem. Como que a gente influencia esses tomadores de decisão? Utilizando duas táticas, que são o lobby e o advocacy, tá? Então, relações governamentais é o relacionamento. Agora, as táticas, se ela é direta ou se ela é indireta, isso já está relacionado ao dia a dia, ao como fazer, tá? Então, relações governamentais é um grande guarda-chuva e dentro dele eu tenho dois elementos chaves, que são o lobby e o advocacy, tá? Lobby, então, já começando pelo começo. Não tem lobby do bem e nem lobby do mal. Lobby é uma palavra neutra, certo? Ele significa defesa de interesses junto a membros do poder público que podem tomar decisões acerca de políticas públicas. É isso, tá? Tem lobby ilícito? Tem. Tem corrupção no mundo? Tem. Tem crimes? Tem. Então, pronto, é isso. Nada demais, nada que a gente não veja todos os dias. Aliás, a Melissa compartilhou com vocês uma matéria, eu até coloquei no meu Instagram, que achei maravilhoso. Agora, tráfico de influência é comum, gente. Olha que maravilha. Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, vamos tocar a vida, porque tráfico de influência é uma coisa muito comum. Não é um crime tipificado pelo Código Penal, né? Ah, que besteira. Mas vamos continuar antes que eu perca meu humor. Não podemos perder o humor. Cadê aqui? Isso.
Sumiu. Esse Mits é do peru, viu? Talvez porque eu abro o negócio errado, né? Pode ser isso. Bom, beleza. Então, vamos lá. O que é lobby? O lobby, como eu falei para vocês, é a defesa de interesses junto a membros do poder público que podem tomar decisões referentes às políticas públicas, tá? Quando que ele acontece? Ele acontece durante o processo decisório e ele acontece também após o processo deliberativo estrito sensu, tá? Durante o processo decisório, ele pode acontecer na definição da agenda, no processo deliberativo, que engloba formulação, debate e negociação de propostas referentes aos temas da agenda e também o momento da tomada de decisão, tá? E após o processo deliberativo, ele pode acontecer no momento da regulamentação daquela política pública e também na implementação e avaliação das políticas públicas. E existe uma outra possibilidade também, que tem se tornado muito comum, que é a revisão judicial, tá? Muitas áreas, tem uma área específica no direito que tem se debruçado sobre a revisão judicial, né, das políticas públicas. E eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Me digam, por favor, se vocês estão ouvindo o som, tá? É um vídeo do Politize, onde eles definem lobby de uma forma bem legal, porque ela é bem imparcial. Vamos ver se dá certo. Me avisem. Sim, obrigada, André. Então, vamos lá. Quando estamos debatendo política, muitas vezes nos deparamos com a palavra lobby, certo? E frequentemente tal palavra é atrelada a atos ilegais e corruptos na vida pública. Porém, na definição, lobby é uma atividade exercida por empresas, entidades, pessoas físicas, segmentos da sociedade que querem viabilizar interesses próprios perante o governo, tanto no executivo quanto no legislativo. E isso pode ser feito de maneira ética e legal. Afinal, a interação entre agentes públicos e privados é legítima, pois a sociedade tem o direito de participar de decisões do governo. Então, lobistas, pessoas responsáveis pela interação entre o cliente e o governo, devem exercer um papel na identificação do problema e objetivos esperados, na construção e compreensão do cenário político atual, no monitoramento legislativo de acordo com o seu interesse, no monitoramento político dos envolvidos no assunto, na criação de estratégias para a ação e na execução da proposta e articulação com parceiros que possam viabilizar o projeto ou a decisão. Dessa forma, o lobby pode contribuir para a criação de propostas inteligentes e adequadas à realidade do país. Agora, quando essa atividade é atrapalhada por tráfico de influência, oferta e recebimento de propina, além de envolver presentes aos interessados, então temos um problema grave de conduta. Em resumo, é importante entender: o lobby é um instrumento de manifestação da sociedade. Ele não é bom ou ruim em si, depende da causa que está sendo defendida. Para saber mais do assunto, leia o material completo preparado pelo canal Politize. E pense, qual a sua opinião sobre o lobby na política? Até mais. Muito bom. Bom, e aí, gente? O que é lobby, então? O lobby é uma tática direta de pressão, tá? É uma tática direta de defesa de interesses. Como que ela acontece no nosso dia a dia, tá? Eu tenho 3 formas de utilizar uma tática direta. Ela pode se dar a partir de um contato presencial formal, um contato não presencial direto e um contato presencial informal, tá? Esse contato presencial informal, inclusive, é o mais difícil de ser escrutinado publicamente, tá? Então, nenhum país que já logrou isso na regulamentação do lobby conseguiu lançar luz sobre o contato presencial informal. Ele é muito fluido, eu diria que é impossível de lançar luz a esse contato presencial informal, tá? Agora, o contato presencial formal é onde todo o foco da regulamentação do lobby, ela vai, tá? Ela enfoca. Então, vamos ver. Do que eu estou falando? Eu estou falando de agendamento de reuniões com os tomadores de decisão, participação presencial em audiências e consultas públicas, ou através do envio de comentários,
ou obtenção e ocupação de assento em conselhos gestores, comissões, grupos de trabalho e câmaras setoriais e temáticas. Também é considerado lobby o momento em que o grupo apresenta suas demandas para assessoria dos decisores ou para intermediários, tá? Então, todo contato com o tomador de decisão, seja ele direto ou indireto, oral ou escrito, é considerado, se o objetivo for influenciar o processo de tomada de decisão, é considerado lobby, tá? Isso é importante a gente saber. E aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de boas práticas de lobby, tá? Esse aqui, ó, é uma página de notícias do Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, tá? O CEBEDS. E o que eu quero que vocês vejam? Estão vendo essa setinha aqui, ó? Olha o que o CEBEDS fez, ó. Nas eleições presidenciais de 2018, eles encaminharam aos candidatos a Agenda CEBEDS por um País Sustentável, com 10 propostas sobre temas a serem relevantes para o desenvolvimento de longo prazo. No documento, a proposta 8 propôs a revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico, com a inclusão do reuso como estratégia de eficiência hídrica. As propostas foram elaboradas pelos conselheiros de líderes do CEBEDS, grupo de trabalho formado por executivos de empresas que respondem ao faturamento equivalente a 45% do PIB nacional. Por que isso aqui é importante? Porque lobby é informação. Então, eu tenho que construir essa informação. Para ter um país sustentável, essa organização entendia que era importante rever o Plano Nacional de Saneamento Básico, e agora, em 2020, a gente teve um novo marco, né? O marco regulatório para saneamento básico aqui no Brasil, e com certeza as propostas dessa organização, elas foram levadas em consideração. Por quê? Porque eles se anteciparam, porque eles formularam, porque eles estudaram, porque eles formularam propostas, e eles apresentaram essas propostas de forma adequada, tá? Então, eles estão formulando a agenda quando eles encaminham aos candidatos. E esse aqui também é um exemplo bem legal aqui do canal Rural, pessoal do agro, né? Porque vocês sabem que o agro é pop. Aqui, inclusive, tem até um vídeo. Eu deixei um link aqui para o vídeo para vocês verem depois, tá? Ó, o que acontece aqui? A Citrus BR, ela é uma associação setorial dos produtores de suco, tá? E nessa atividade aqui, nessa ação em 2021, que culminou aqui em setembro de 2021, eles conseguem ajustar o percentual do ICMS, eles diminuem em 10% o ICMS que eles têm que pagar sobre o suco, tá? Isso para uma empresa privada, deixar de pagar 10% de ICMS garante a ele uma boa vantagem competitiva, tá? Isso significa que relações institucionais governamentais só faz isso? Não, como vocês acabaram de ver no exemplo anterior, tá? Mas essa é uma parte importante, é uma parte bastante importante, é uma parte bem relacionada a cenário normativo e a sistema tributário, tá? As empresas estão sempre muito atentas a isso, até porque no Brasil esse é realmente um grande problema. Bom, e o advocacy? O advocacy, eu vou trazer para vocês aqui um conceito que eu mesma criei, tá? E ele é um conceito que ele é bastante potente, porque ele, de certa forma, vai rebatendo alguns desafios aí que a gente vê na conceituação desse termo, tá? Vocês já devem ter ouvido, se é que ouviram falar, né? Então, essa aí já é um ponto que é bastante relevante. Advocacy é um termo relativamente novo no Brasil, tá? A gente começa a ouvir falar de advocacy de forma mais contundente a partir de 2016, 2017. Para vocês terem uma ideia, quando eu criei o curso de curta duração Advocacy e Políticas Públicas na FGV, a gente recebeu em 2016, segundo semestre, 2016, queridos, agora a gente está em 2022, eu esqueço que eles estão na graduação, né, Melissa? Então, vai saber o que eles estavam fazendo em 2016. Mas em 2016 a gente teve o impeachment de Dilma, foi um momento muito instável no Brasil, né? E assim, não foi um momento maravilhoso para quem estava assim, trabalhando na educação privada, tá? A gente tinha dificuldade para formar turmas e etc e tal. E quando eu abri esse curso,
o Advocacy Políticas Públicas, nós recebemos 100 inscrições num curso que em 2016 custava R$5.000, um curso de 64 horas, um curso de curta duração. Então, foi uma coisa assim impressionante. A gente colocou em sala de aula 62 pessoas nesse curso, porque existe uma incrível demanda reprimida, tá? Foi a primeira vez que uma instituição de renome internacional tinha um curso, né, sistemático, rigoroso, sobre a atividade de advocacy, tá? Então, foi um sucesso, continua sendo um grande sucesso até hoje. A gente nunca parou de oferecer esse curso. No ano passado, ele foi oferecido, em 2020, 2021, ele foi oferecido online, tá? E esse ano a gente vai tentar oferecê-lo presencial no segundo semestre, mas ele vai haver também a tentativa de oferecimento online, mais uma vez, tá? E o advocacy não é o lobby do bem. Por quê? Quando eu digo que o advocacy é o lobby do bem, eu estou dizendo que todo o resto é do mal. E não tem sentido, né? Algo assim. Como eu falei para vocês, lobby é um termo neutro, tá? É defesa de interesses. Se ele vai ser feito de forma lícita ou ilícita, o termo em si nada tem a ver com isso, tá? Então, veja bem, como que a gente pode conceituar advocacy? É a mesma coisa do que lobby? Não, é diferente. Mas qual que é a grande diferença entre lobby e advocacy? É a forma como ele é realizado, tá? Então, o lobby é uma tática direta e o advocacy é uma tática indireta, certo? Só que aqui no Brasil, por conta do estigma de marginalidade que o lobby carrega, o advocacy começou a ser utilizado preponderantemente por organizações da sociedade civil que queriam se distanciar, né, de qualquer tipo de ruído de comunicação envolvendo lobby, corrupção, tráfico de influência. Então, o que eles estavam fazendo? Influenciando os tomadores de decisão. Tudo bem. O que a gente faz com o lobby? Também influencia os tomadores de decisão. A diferença aí é que eu tenho tática direta e tática indireta, tá? Essa é a diferença fundamental. Bom, mas vamos ao conceito aqui. E desculpa que o interfone tocou, espero que um dos meus filhos tenha a iluminação de atender a porta. Se eles não tiverem essa iluminação, eu vou ter que atender, tá, gente? Já vou avisando. Então, vamos lá. O que é o advocacy? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que é um tipo de ação política, tá? E por que eu estou dizendo isso, que é um tipo de ação política? Porque existe muitas organizações hoje no Brasil que dizem que fazem advocacy, mas não estão fazendo apenas campanhas de comunicação, e tem outras que não sabem que estão fazendo advocacy. Espera aí, pessoal, só um segundinho aqui. Deixa eu... Não entenderam. Pode deixar, André, eu converso aqui com o pessoal enquanto isso. Vejam, gente, que é realmente um novo universo que se abre para os profissionais do direito, né? A intenção dessa aula é justamente mostrar para vocês, né, para além das discussões jurídicas que envolvem a própria atividade de defesa de interesses, né, do lobby, da advocacy, mas também mostrar uma possibilidade de carreira para um egresso da Faculdade de Direito, né, que é uma área que tem crescido, é uma área nova e que tem crescido, e como eu comentei com vocês no começo do curso, né, tem escritórios de advocacia abrindo departamentos específicos de relações institucionais e governamentais, tem empresas, as empresas grandes, mesmo as médias, enfim, associações de classe, grandes organizações da sociedade civil que sejam mais estruturadas, todas elas agora já têm uma área ou ao menos uma pessoa que cuide disso. Então, como a gente estudou, veio estudando o processo legislativo, né, inclusive orçamentário, ao longo do semestre, né, são justamente esses profissionais que acabam aplicando esse conhecimento em processo legislativo. Temos aqui 3 colegas, né? A Juliana, que é Helgov da Defensoria Pública da União, temos o
o Paulo e a Vitória, que são do BNDES. Acho que depois, no final da apresentação da professora, se eles puderem também compartilhar a experiência deles, seria legal ouvir. Ah, é bem legal mesmo. Voltei, viu? Desculpa. Mas não tinha o que fazer, era a farmácia. Aí o negócio era complexo. Problemas de home office, gente. Temos que aceitar. É a vida como ela é. Né? A vida do mundo da rua. Bom, continuando aqui, então. Obrigada, Mel. Por que eu estava falando aquilo, então, gente? Que é um tipo de ação política. Porque não é só comunicação, tá? A comunicação é muito importante no advocacy. Eu diria que a comunicação é mais importante do que a informação é para o lobby, tá? Por quê? Porque no advocacy eu estou proferindo, eu estou defendendo uma constelação de discursos, eu estou defendendo temas na esfera pública, tá? Então, a comunicação ela é extremamente importante. Mas não é só comunicação. Essa comunicação ela tem que estar fundamentada em ações organizadas e planejadas, tá? Quem que realiza o advocacy? Tipicamente, organizações da sociedade civil. Só a organização da sociedade civil? Não. Empresa também pode fazer advocacy? Pode. Associação setorial também pode fazer advocacy? Não só pode, como faz, tá? Cidadãos isolados podem fazer advocacy? Sim, eu, por exemplo, faço. Mas tipicamente, tá? Tem uma peculiaridade do advocacy que é bem legal, que é o fato de não ser necessário ter um mandato político para defender essa constelação de discursos ou esses temas na esfera pública, tá? Agora, qual que é o pulo do gato aí? É uma tática indireta. Então, eu preciso engajar e mobilizar a opinião pública em torno de uma causa para influenciar os tomadores de decisão, tá? Por que isso acontece? Peraí. Por que isso acontece? Deixa eu passar isso aqui para vocês, depois eu volto. Por que isso acontece? Porque, na verdade, muitas das organizações da sociedade civil que se utilizam do advocacy, elas não têm ainda legitimidade como representantes dessa causa junto aos tomadores de decisão. Às vezes eles já têm legitimidade junto às outras organizações que atuam no mesmo tema, tem até muita legitimidade frente à opinião pública, mas com os tomadores de decisão ainda não. Então, se elas precisam fazer um contato com esse tomador de decisão, ele simplesmente não atende, tá? Essa é a questão. Então, o que elas precisam fazer? Elas precisam dar visibilidade à causa que defendem, porque ao dar visibilidade e receber o apoio da opinião pública, a opinião pública que vai fazer incidência junto ao tomador de decisão, não é a organização. Isso que é uma tática indireta, tá? A organização, ela defende essa causa na esfera pública e ela incita a opinião pública a apoiá-la e a levar esse ponto de vista até o tomador de decisão, tá bom? Com isso, essa organização acaba sendo reconhecida como uma legítima representante da causa também pelos tomadores de decisão e assim alcança um assento nas mesas de negociação, ou seja, é-lhes dado acesso ao processo decisório, tá? Porque essa é uma questão fundamental. Qual é o objetivo de uma estratégia de lobby e advocacy? Qual que é o objetivo de uma estratégia de relações governamentais, tá? Que inclui lobby e advocacy? É ganhar acesso ao tomador de decisão. Se eu não tiver acesso, eu nunca vou conseguir expressar e entregar a minha demanda ou meu ponto de vista, tá? Então, esse é o grande objetivo. Para influenciar, eu preciso ter acesso. Então, e para ter acesso, eu preciso que esse tomador de decisão, ele me reconheça como um representante legítimo dessa causa, tá? Só que eu não tenho mandato, eu não fui eleita por ninguém. Porque o advocacy e o lobby são formas de representação não eleitoral, tá? Portanto, são complementares à representação eleitoral. Essa que é a questão, tá? Uma das grandes diferenças, por exemplo, entre o advocacy e o ativismo é o fato de que o advocacy, ele quer contribuir para com o governo representativo e não derrubar o governo representativo, tá? E quais são as peculiaridades do advocacy? Eu já vou passar um videozinho para vocês. Eu já acabei falando quase todas elas aqui, ó. É uma forma não eleitoral de representação política, tá? Portanto, ela é complementar à representação política.
A legitimidade das organizações que fazem advocacy decorre da identificação da capacidade de expressar uma constelação de discursos públicos. O que se representa na esfera pública é um discurso sobre direitos ou temas e não um conjunto específico de pessoas, mas pode ser um conjunto específico de pessoas também, tá? Você pode ter, por exemplo, uma associação de pacientes. Uma associação de pacientes que defende um grupo de pessoas portadores de uma doença rara. Eles estão fazendo advocacy. Se eles estiverem usando essa tática de forma indireta, eles estão fazendo advocacy. Se eles estiverem fazendo contato direto com o tomador de decisão, eles estão fazendo lobby. E tá tudo bem, tá? Então, quando a gente entende lobby e advocacy a partir desse prisma, são duas táticas. Uma tática direta e outra tática indireta. Vocês percebem que toda aquela discussão ideológica sobre... porque vocês vão ver muita coisa na internet, falam assim, advocacy não é feito para qualquer um, de qualquer forma. Advocacy é feito só por organização da sociedade civil que defende direitos difusos e coletivos, que defende o interesse público. Ok, concordo. Pode ser, mas não é monopólio de ninguém, tá? Essa que é a questão. É uma tática, pode ser utilizada por quem quiser e, na verdade, por quem tem legitimidade e representatividade suficiente para sustentar um discurso na esfera pública. Essa que é a questão. Esse é o calcanhar de Aquiles do advocacy. É sustentar a defesa desse discurso sobre direitos ou temas na esfera pública sem ser execrado. Você passou por você venceu esse obstáculo, tudo bem. Tá pronto para good to go, tá pronto para ir, tá? Outra peculiaridade importante do advocacy é que se trata de representação auto-autorizada em um grande número de vezes, tá? O que é representação auto-autorizada? Todos vocês conhecem o Greenpeace, né? É uma das organizações ambientalistas mais conhecidas do planeta, tá? Quem que o Greenpeace representa? O Greenpeace representa o planeta Terra. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente fala assim, o Greenpeace defende o meio ambiente. Defende o meio ambiente, mas quem ele representa? Representa o planeta Terra. A questão aqui é, o planeta Terra sabe disso? O planeta Terra deu mandato para o Greenpeace? O Greenpeace alguma vez discutiu as suas estratégias de defesa do meio ambiente com o planeta Terra? Não. Então, qual que é a diferença aqui? Na representação eleitoral, o representante escolhe, o representado escolhe o representante. No advocacy, é o representante que escolhe o representado, tá? Então, a qualquer momento da minha vida, eu posso me sentir sensibilizada por um grupo de pessoas ou por um tema e passar a defendê-lo, a passar a representá-lo, tá? Quem que me deu mandato? Ninguém. Fui eu que escolhi. Isso significa que eu não sou uma representante legítima? Não. Quem é que vai fazer essa avaliação? Quem vai fazer essa avaliação são as outras pessoas ou as outras organizações que também defendem a mesma causa. Então, eu construo aqui um controle mútuo, tá? Um instrumento de controle mútuo e a opinião pública. A hora que eu recebo a legitimidade das outras organizações que atuam no tema e da opinião pública, eu vou ser legitimada como representante dessa causa, tá? Essa peculiaridade ela é muito importante, porque esse é o grande calcanhar de Aquiles, tá? Vão sempre perguntar, né? Mas quem que você representa? Você recebeu mandato? Não recebi mandato, tá? E aí é que as coisas elas ficam complicadas. Bom, e o objetivo do advocacy é que esses direitos e esses temas eles sejam incorporados pelo governo representativo. Então, eu não quero derrubar o status quo. Eu só quero ter vez e ter voz, tá? Porque a gente sabe que nós vivemos uma das maiores crises de representatividade que a humanidade já vivenciou, né? Então, a representação eleitoral, ela se mostra completamente insuficiente para dar conta de toda a diversidade da sociedade civil. Não só brasileira, né? Mas da sociedade civil global. Somos muito diferentes e precisamos ter os nossos direitos garantidos. Como? Por isso que o advocacy é tão importante, tá? Muitas vezes, eu acho até que é mais importante a gente entender por que advocacy do que o que é
advocacy. Por que o advocacy tem sido tão importante ultimamente, né? Porque é relevante que vozes se levantem em prol de determinados direitos de minorias que não estão sendo representados adequadamente pela representação eleitoral, tá? Olha, vamos lembrar lá, como é que o nosso sistema político funciona? Maioria, é o 50% mais um. E aí, e a minoria? Como que a minoria ela vai sendo representada, tá? Bom, e por fim vou passar mais um vídeo do Politize, porque eu sou uma polifã, e eu acho os vídeos deles muito, muito, muito didáticos. Vamos lá. Estão ouvindo bem? Estamos, obrigada. Você quer ser parte da solução de um problema social e ter voz diante da formulação de políticas públicas de decisões do governo? Então você precisa saber o que é advocacy. Advocacy é uma estratégia para mudar uma política pública em nome de uma causa. É quando uma pessoa, um grupo ou organização defende direitos e interesses sociais. Juntas, elas podem influenciar a formulação e implementação de políticas públicas ou direcionamento de recursos públicos. Às vezes, você pode ver algum problema na sua cidade que acredita que devia ser resolvido pelo poder público, mas ele continua sem solução. Isso pode acontecer porque as pessoas responsáveis por criar políticas públicas não sabem que o problema existe, não alocaram recurso suficiente para isso, não sabem como resolvê-lo ou não têm vontade política. É nesse momento que o advocacy é importante. Com uma estratégia organizada, você consegue mostrar para o poder público o problema que a sua comunidade enfrenta. Mostrar por que é importante que ele se torne uma prioridade a partir de fatos e dados concretos, participando e influenciando nas decisões do orçamento para que o governo possa alocar mais recursos para uma solução, e até mesmo conversando com especialistas para entender como esse problema pode ser solucionado. Isso faz com que parcelas minoritárias da população, que muitas vezes não são ouvidas nos processos institucionais, consigam participar das decisões que guiam suas vidas. Por isso, o advocacy é essencial para uma democracia mais forte. Muita gente acha que advocacy é só um nome diferente para lobby, ou conhecem o termo como lobby do bem, mas, na verdade, eles têm algumas diferenças. O lobby também envolve grupos de interesse trabalhando para influenciar a política vigente, a formulação de novas políticas públicas ou o direcionamento de recursos. Mas isso normalmente acontece em interesse próprio, o que pode ou não pode ser de interesse público. Além disso, o lobby normalmente tem um foco muito direto nos tomadores de decisão, trabalhando menos com a mobilização da sociedade e com a conscientização. Hoje, quem mais pratica advocacy são ONGs e grupos da sociedade civil. Se você acredita em alguma causa e quer defendê-la, procure uma organização ou grupo e participe das suas iniciativas. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como ele, nos ajude a continuar produzindo os conteúdos que estão fortalecendo a democracia. Acesse os links na descrição do vídeo e saiba como apoiar o CLP e o Politize. Quer saber como começar a fazer advocacy? Confira o vídeo no canal do CLP. Pronto, gente. Bom, e aí, eu já vou abrir para perguntas, tá? E aí, o advocacy é uma tática indireta, que envolve que tipo de atividades, tá? Essas atividades, elas estão divididas em 4 grandes grupos: mídia, informação, mobilização e protestos e manifestações públicas. Normalmente, quando a gente fala de advocacy, como advocacy normalmente é utilizado por organizações da sociedade civil que não têm acesso à mesa de decisão, tá? Não têm acesso aos tomadores de decisão, o que essas organizações precisam? Elas precisam chamar a atenção da mídia, elas precisam chamar a atenção das pessoas. Então, se utiliza muito em advocacy, mobilização, protestos e manifestações. Acontece que a mídia e a informação também são táticas indiretas, tá? Quando você dá uma entrevista, escreve artigo para jornal e revista, distribui um press release, realiza entrevista coletiva para anunciar sua posição política, ou faz uma campanha publicitária e está defendendo determinado tema, você está defendendo uma causa de forma indireta, via meios de comunicação, tá? A mesma coisa acontece com a informação. Se eu faço um discurso público, contrato uma empresa de relações públicas, faço pesquisa de sondagem de opinião, publico livro, relatório de pesquisa ou folheto, eu também estou fazendo uma defesa de interesses ou causas de maneira indireta, tá? E olha aqui. E aí a mobilização e os protestos e manifestações públicas também entram nesse rol de atividades, tá? Então eu posso, por exemplo, criar uma campanha de arrecadação de fundos por e-mail,
incentivar os membros do grupo a enviar cartas ou e-mails para os jornais, para os próprios parlamentares, fazer campanha de abaixo-assinado, lançar uma campanha de referendo, organizar assembleias e encontros públicos, tá? Mas eu também posso organizar boicotes, greves, vigílias, piquetes, bloqueios, ocupações. Posso, inclusive, causar distúrbios em encontros públicos. Essa seria uma tática mais de ativismo, tá? Vocês talvez não se lembrem, mas quem é um pouco mais velho nunca se esquecerá dos Black Blocs nas manifestações de 2013, né? Saudoso ano de 2013, né? E pode-se usar também violência simbólica, tá? O Greenpeace, por exemplo, usa muita violência simbólica. Em 2017, por exemplo, o Greenpeace fez uma ação aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo, onde eles simularam o enterro do município de São Paulo. Foi super interessante. Tinha morte com a sua foice, tinha atores dentro de sacos pretos, tinha lápide, aqui jaz o município de São Paulo. Foi interessante. Isso é violência simbólica, tá? Bom, só para a gente sistematizar, então, toda essa discussão aqui, eu fiz um quadro comparativo, tá? Então, comparando o lobby e advocacy, quais são as principais diferenças deles? O lobby é utilizado por quem já possui acesso às mesas de negociação e o advocacy por quem procura acessar as mesas de negociação. O lobby dizem que o lobby é defesa de interesses particularistas, tá? E que o advocacy é a defesa de causas que visem o bem comum. O lobby, com certeza, é uma tática que privilegia contato direto, enquanto o advocacy privilegia contatos indiretos. Portanto, o lobby é pressão direta e o advocacy é pressão indireta. Como é que funciona no advocacy? Eu engajo e mobilizo a opinião pública para que a opinião pública incida sobre o tomador de decisão. E esse processo é feito de forma indireta, tá? No lobby, muitas vezes eu tenho representação autorizada, né? Então, vamos imaginar, eu sou a profissional de relações institucionais e governamentais de uma associação setorial. Aquela associação setorial e seus membros me deram um mandato, tá? No advocacy, nem sempre eu tenho essa representação autorizada, tá? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu só vou ter mais problemas com a minha legitimidade, a minha representatividade, tá? Mas aí é a grande peculiaridade do advocacy, né? Que é a representação auto-autorizada. E para a gente fechar aqui, antes de falar das boas práticas de advocacy, eu queria fechar com esse conteúdo um pouco mais acadêmico, tá? Então, numa dissertação de mestrado defendida em 2007, a Gabriela de Brelas, ela faz a seguinte afirmação. Ela diz que lobbying é uma forma específica de fazer advocacy e é focada em influenciar a legislação. Sendo assim, o lobbying pode ser entendido como parte da atividade de advocacy. As organizações da sociedade civil não ficam muito felizes com essa ideia, tá? Mas a literatura internacional vai fazer a mesma afirmação. Advocacy é o grande guarda-chuva, então é a defesa, to advocate, advocacy. E o lobby está dentro do advocacy, insider lobbying ou outsider lobbying. Então eu tenho o insider lobbying, que é o lobby direto, e o outsider lobbying, que é o lobby indireto, tá? Para o Von Winter, advocacy é um termo mais abrangente, designando toda forma de ativismo organizado acerca de um conjunto específico de temas, tá? E aí fica uma reflexão que eu acho que é bem importante. Eu falei várias vezes, né, agora sobre legitimidade e representatividade. Bom, no advocacy, não adianta você se preocupar só com o fato da sua causa ser legítima, tá? Não é só a relevância da causa. A legitimidade do grupo também é muito importante para a realização do advocacy. Então, o grupo precisa ser coerente, o grupo precisa ser consistente, o grupo precisa ser transparente, tá? Porque a primeira coisa que vão te perguntar é quem que está te financiando? E essa é uma resposta que nem sempre as pessoas querem dar, ok? Bom, e aí vou mostrar para vocês aqui algumas boas práticas de advocacy. Vamos começar com esse vídeo aqui. Greenpeace.
Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when you're living on a dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when you're living on a dream. Everything is awesome when you're living on a dream. Aula. Ó, diga Lego para terminar sua parceria com a Shell. Assine legoblockshell.org. Legal, né? Ó, esse vídeo, tá? Esse vídeo é de 2012, gente. Então a internet não era o que é hoje, tá? 10 anos atrás. Ele teve 7,5 milhões de visualizações. E ele fazia parte de uma campanha mais abrangente do Greenpeace e que contesta a associação estabelecida entre a Lego e a Shell, tá? Por quê? Quem que o Greenpeace queria atacar? O Greenpeace queria atacar a Shell, mas vai utilizar a associação da Lego com a Shell e faz um barulho incrível, inclusive porque essa música que vocês estão ouvindo é a música tema de um filme da Lego que estava nos cinemas na época, tá? Então, foi muito certeira essa ação. E qual que é a questão nevrálgica aqui, né? A Shell tinha se posicionado a favor da exploração do petróleo na Antártica e o Greenpeace queria chamar atenção para isso, tá? E aí o Greenpeace faz muito isso. Eles fazem uma técnica triangular, né? Eles atacam um alvo para chegar ao outro. E qual foi o resultado desse vídeo viral? A campanha de coleta de assinaturas vai levar a Lego a terminar sua parceria com a Shell. E a Lego perde milhões de reais nessa jogada, tá? Então, o que o Greenpeace queria? Ele queria chamar a atenção da opinião pública para o fato da Shell ser a favor da exploração de petróleo na Antártica. E conseguem, tá? Por conta disso. Esse aqui é mais um vídeo. Esse aqui é bem engraçado. Vamos lá. Esse era triste, né? Dá vontade de chorar. Esse aqui é... Esse aqui eu diria para vocês que ele seria cômico se ele não fosse trágico, né? Puxa vida, primo, mas que surpresa boa você veio até aqui, rapaz. Eu vim fazer uma entrega aqui no condomínio, eu vi seu carro estacionado aqui na frente, pensei, meu primo, vou lá falar com ele. E como é que você tá? Tudo bem? Uma montanha de contas para pagar, né? Inclusive, eu estava precisando de uma ajuda. Não, quem é que não está precisando de ajuda hoje em dia? Essa crise tá uma loucura, é um estresse que não acaba mais. Você ficou sabendo, né? Eu e a Belize vamos nos mudar da casa. Estresse. Vocês vão mudar daquela casa enorme? Para essa que é maior, né? Mais espaço, menos estresse, qualidade de vida é tudo, primo. E você, ainda está no apartamento? Não, nós também mudamos. Ah, você está brincando. Primo, parabéns, rapaz. Aquele condomínio era medonho. Sem contar que o apartamento era minúsculo, 2 dormitórios, família, mas sogra ninguém merece, né? E vocês foram para onde? Uma kitnet, no mesmo condomínio. Olha, que aventura boa, hein, primo? Aventura boa que eu estou vivendo, né? Quase um ano desempregado, 2 faculdades, uma pós-graduação, e aqui, fazendo um bico de entregador. Nossa, não tá fácil para ninguém, né? Não, e o preço das coisas? A gasolina, o óleo de soja, o arroz? Não, hoje em dia o sujeito não tem mais por lado. Você viu quanto foi o quilo da picanha, do filé mignon? Não, se continuar desse jeito, daqui a pouco a gente não vai ter mais condições de tomar o nosso espumante no final da tarde. Eu estou desesperado. Não, desesperado todo. Se eu não pagar essa conta de luz, eles vão cortar até o final do mês. Não, ninguém me fala em conta de luz, né? Não para de subir, está subindo mais do que eu diz no meu 4x4. Jura? Mas vem cá, primo, você ainda paga a conta de luz?
Você não paga? Meu Deus do céu, que mundo você vive, rapaz? Você tem que evoluir. Hoje em dia só energia solar na minha casa, na empresa. Ó, eu não sei o que é uma conta de luz faz anos, cara. Muito simples, muito fácil de instalar. Verdade? Qualquer 50, 100 mil reais você instala, né? Lógico que você tem que mudar ali daquela kitnet para uma casa mais espaçosa, com um telhado legal. Pô, para você ter uma ideia, na minha empresa faz 5 anos que eu não pago conta de luz. Hoje aqui a gente está comemorando, né, a instalação dos painéis. Ó, cervejinha hoje, né? Mas você não paga nada nem à noite quando não tem sol? Não, à noite eu uso a energia da companhia elétrica, mas de graça. Peraí, você não paga nada, nem o custo da energia, os impostos, os encargos. Olha só, primo, aqui na minha conta, os encargos são muito superiores ao que eu gasto de energia. Você tem que pagar. Tem que pagar. Tudo isso é pago e rateado. Vocês rateiam. Não, esse custo quem rateia são vocês que não têm placas de energia solar em casa. É o sol que não pode taxar o sol. Né? Quer dizer, além de eu pagar pelos painéis, ainda tem que ratear todos esses custos daí, fica muito pesado para nós. Quer dizer, então, que eu... Você está bobeando, né, primo? Você tem que ir atrás dessas placas para ontem. Sua conta de luz não vai parar de subir. Você reparou aqui no condomínio, todo mundo com energia solar. Todo mundo? Pois é, e aí você passa a fazer parte dessa corrente humanitária de ajuda ao próximo. Corrente humanitária, como assim? Quem não tem solar, ajuda quem tem. Entendi. Puxa. Pois é, né? Eu falei para vocês que seria cômico se não fosse trágico. Bom, aí a gente vê essa notícia aqui, tá? Aprovada a taxa para geração própria de energia solar no Brasil. Não estou dizendo para vocês que foi esse vídeo que gerou essa ação, tá? Mas ele faz parte de uma ação maior, mais abrangente, tá? E essa discussão não é uma discussão também simples e rápida, que foi feita no Brasil de um dia para o outro. Tá? Faz muitos anos que a gente está discutindo essa possibilidade de taxar o sol, tá? E principalmente as distribuidoras de energia elétrica, elas se opunham muito ao fato das pessoas que geram a sua própria energia via painéis solares, usar todo o sistema de distribuição e a própria energia sem pagar absolutamente nada por isso, né? Não é justo. E esse vídeo, ele é uma paródia, né? Ele é engraçado, mas a situação é trágica. Bom, agora eu vou mostrar um outro exemplo para vocês que envolve o agronegócio, tá? Então, ali a gente vê também que não são efetivamente organizações da sociedade civil defendendo aquele tema. Existe, mas não só, tá? Tem interesses corporativos também envolvidos. Aqui a gente está falando de uma ação que foi encabeçada pelo Fórum Paulista do Agronegócio, tá? Tudo isso envolvendo a Lei 529/20, tá? Essa lei aqui é uma lei que começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo do segundo semestre de 2020, tá? E o que eles queriam? O que o governador queria? Ele queria equiparar, ele queria aumentar o ICMS dessa lista aqui, dessa lista de insumos, tá? Porque aqui, ó, a gente tem uma faixa específica que São Paulo pratica. Tem alguns alimentos, alguns produtos que são 7, outros que são 12, outros que são 18, 25 e 30, tá? O que o governo de São Paulo queria fazer? Ele disse que todos os produtos que pagavam alíquotas inferiores a 18% estavam pagando menos porque estavam recebendo um benefício fiscal, tá? E não é bem assim. Então, o que o Fórum Paulista do Agronegócio queria? Queria que fosse retirado o artigo 24, que fazia essa equiparação, tá? Então, eles vão fazer isso que vocês estão vendo aqui, isso aqui a gente chama de position paper, ou tem aquele outro nome, fact sheet, tá? A Melissa uma vez deu um curso super legal para a gente lá na RAC sobre como elaborar um fact sheet, tá? Isso aqui é um position paper. Então, é um documento que as organizações, elas lançam na esfera pública, dando conta, né, expressando o seu posicionamento sobre a questão. É um documento de posicionamento. Isso aqui foi um banner de WhatsApp e foi enviado para Deus e todo mundo. E aqui é para vocês verem como
a campanha foi tão bem feita que ela chega até a mídia tradicional, tá? E quando chega na mídia tradicional, aí a gente começa a jogar, tá? O que eu queria que vocês observassem? Como o repórter dessa matéria jornalística aqui, ele praticamente lê o position paper na sua fala. Vamos lá, vamos ver. O que a senhora está achando aqui do preço dos alimentos aqui na feira? Péssimo, nossa, muito alto. Estão altos, né? Tudo caro, muito caro. E pode subir ainda mais. É o que diz o Fórum Paulista do Agronegócio. Um item do projeto de lei do ajuste fiscal do governo do estado, em debate na Assembleia Legislativa, facilitaria o aumento de impostos aos produtores rurais. Um dos artigos do projeto define como benefício fiscal as taxas abaixo de 18% sobre os produtos. O imposto sobre o ovo, por exemplo, é de 7%. Como está abaixo dos 18%, poderia subir. O setor não consegue absorver esses aumentos, então ele vai impactar fortemente nos custos de produção do setor agro e, consequentemente, o setor vai ter que repassar esse aumento para os consumidores. E os consumidores, obviamente, não têm a capacidade, estamos vivendo dentro de uma pandemia, vão reduzir o consumo. Caso haja um aumento nos custos de produção, o preço dos alimentos vendidos nas feiras, por exemplo, também pode subir. Aquele produto que poderia custar um quilo, R$2, ele vai custar R$3, R$3,50. Isso nos produtos de alimentos básicos, como a carne, como ovos, como arroz, como feijão. Pode aumentar o imposto. Às vezes eu posso até comprar, tem outras pessoas que às vezes não podem comprar. Então, eu acho assim, que deveria fazer uma coisa para não aumentar tanto. Itens como material de construção, remédios, diesel e etanol também estão na lista. Em nota, o governo do estado diz que não haverá aumento de impostos e que o projeto prevê reduzir benefícios fiscais para cobrir o rombo nas contas públicas provocado pelo coronavírus. É a mesma coisa, você reduzir os benefícios fiscais de produtos básicos pode fazer com que eles encareçam. Essa é a nossa preocupação. Estamos tão preocupados. O que a senhora está achando? Pronto, muito bom. Então, vocês veem que interessante? Eu tenho aqui um conjunto de ações que vão combinando aí no incentivo ao debate público, né? Quanto mais o tema está na boca da opinião pública, mais difícil fica para o tomador de decisão colocar-se contra aquela campanha, tá? Então, o objetivo da Advocacy é isso, é tornar aquele debate público. E foi feito pelo agronegócio, tá? Só que eles vão utilizando ali e contexto para Advocacy é tudo, tá, gente? Primeiro, ninguém gosta que aumenta imposto no Brasil, né? Isso é tipo um dogma. Outra coisa que é bastante importante é saber que a gente estava no meio de uma pandemia. Então, o pessoal que pensou nessa ação, eles foram muito felizes, tá? O contexto estava a favor deles e o timing também. E Advocacy é timing e é contexto. Então, foi bem interessante e eles lograram êxito, tá? Em 2021, em janeiro de 2021, o Dória volta atrás e deixa as coisas como elas estavam. Infelizmente, isso não impediu o aumento galopante dos preços no Brasil, né? Mas, beleza. E aqui é um outro exemplo para vocês do movimento Antênese, tá? O movimento Antênese, ele também foi criado em 2021 por entidades de diversos setores para incentivar a atualização das leis de antenas das grandes cidades brasileiras. O objetivo desse movimento é mostrar que a melhora da conectividade decorrente do avanço nas regulamentações de infraestrutura de telecomunicações não apenas prepara o país para o 5G, como também contribui para a evolução dos índices de desenvolvimento social, tá? E esse movimento, o Antênese, ele é uma construção, só é possível a partir de uma construção de uma coalizão, que é uma tática muito utilizada por organizações que fazem advocacy, tá? Então, nesse momento aqui, em que o movimento foi lançado, ele era composto, hoje pode ser que haja mais organizações, ele era composto por 7 entidades, tá? Que representam diversos setores da economia. A Brintel,
a BO20, a Brascom, a CNI, a Conexis Brasil Digital, a FENIMPRE e a Telcomp, tá? E é bem interessante que nessa coalizão aqui, depois de um tempo, eles incluíram também os representantes da população que vive em favelas, tá? Porque as antenas não chegam até lá, né? Então, a gente vai vendo que aqui no Advocacy, a gente vai tendo uma boa... O que eu estou querendo dizer é que para fazer Advocacy, você precisa ter muita criatividade, tá? Então, você tem que buscar aliados pouco prováveis e usar o máximo possível da sua criatividade nas campanhas de comunicação. Por quê, pessoal? Porque o Brasil tem um problema seríssimo de déficit de ação coletiva. Vocês imaginem o quanto é difícil para uma organização da sociedade civil engajar e mobilizar a opinião pública com relação a determinada causa, tá? Não é fácil. Por isso que, em algum momento, às vezes, eu acho que houve uma glamorização do advocacy. Vamos fazer uma campanha de advocacy. Como se fosse uma coisa simples. É muito mais difícil fazer advocacy do que fazer lobby, tá? A grande diferença é que no lobby você tem acesso ao tomador de decisão e no advocacy nem sempre você tem acesso ao tomador de decisão, tá? Se eu não tenho acesso ao tomador de decisão, eu tenho que construir esse acesso. E uma forma de construir esse acesso é via advocacy, mas ela também não é a única, tá? Como eu falei para vocês, vou deixar aqui um convite, tá? Eu sou a fundadora desse hub, chamado Conexão RIG. Queria que vocês conhecessem esse hub, é muito legal. Lá a gente faz essa discussão mais aprofundada sobre lobby, sobre advocacy, sobre relações governamentais. A gente tem encontros online ao vivo, temos grupo fechado no WhatsApp, materiais exclusivos, uma biblioteca virtual, tá? E tem a possibilidade aqui de testar gratuitamente por 7 dias. Então, convido todos vocês a conhecer, principalmente se vocês gostaram do tema e tiverem vontade de se aprofundar, tá? É uma chance também de conhecerem profissionais e trocarem experiências. Bom, o que eu preparei para apresentar para vocês era isso. Queria agora me deixar à disposição para responder perguntas, ou se você quiser também chamar os profissionais, Melissa, para compartilharem um pouco a experiência deles, fica à vontade, você que manda aqui. Obrigada. Muito obrigada, Andréia. Uma ótima aula, super clara, e traz fundamentos e conceitos que certamente nós não debatemos nas faculdades de Direito, infelizmente, nem atualmente, né? O pessoal